Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, que consistem na audiência à Associação Portuguesa de Comércio Automóvel e à Associação Nacional do Ramo Automóvel, no seguimento do projeto de lei número 454 do PSD, cujo título é Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei número 84/2021, de 18 de outubro, relativo aos direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais. Eu queria dar as boas-vindas e cumprimentar a senhora e os senhores representantes da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel e da Associação Nacional de Ramo Automóvel, dar-lhes as boas-vindas ao Parlamento e à nossa Comissão. Naturalmente que os contributos que nos trarão são obviamente importantes para aquilo que é o nosso trabalho e para aquilo que é o processo legislativo. Temos neste momento presentes os grupos parlamentares do PSD e o grupo parlamentar do PS representados nesta reunião. Porventura, juntar-se-ão outros grupos parlamentares no decurso da nossa audiência, julgo eu. Queria informar as senhoras e senhores deputados do seguinte: eu achei de bom tom juntar as duas entidades que vamos ouvir e não ouvi-las em separado, porque o tema é comum e, portanto, além de eficiência de tempo, também acho que ganhamos em eficiência de mensagem e de contributos. Isto sem prejuízo do tempo regimental destinado às duas entidades. Como sabem, são 10 minutos, informo já, para cada uma das entidades no início e 10 minutos para cada uma das entidades no fim. Pelo meio, há o tempo destinado aos grupos parlamentares. E o tempo regimental destinado é 3 minutos a cada grupo parlamentar. No entanto, eu iria sugerir, uma vez que se tratam de duas entidades, não mexendo e pedindo também algum rigor, capacidade de síntese nesse tempo, porque nós temos, obviamente, trabalhos também a seguir no plenário, portanto, não mexendo no tempo regimental das entidades ouvidas, com alguma tolerância. Eu, se as senhoras e os senhores deputados acharem por bem, também darei alguma tolerância para que estes 3 minutos possam ser prolongados, uma vez que tratam de duas entidades. Portanto, dentro do bom senso, eu diria, também depende dos grupos parlamentares que estiverem representados, eu diria que pelo menos até aos 4, 5 minutos, se necessitarem, acho que podemos fazer. Não vou tirar a palavra, vou sobretudo pedir-lhes capacidade de síntese e objetividade para que possamos ser eficientes, quer na gestão do tempo, quer na gestão do conteúdo que nos aqui traz hoje. Dito isto, vamos então dar início à nossa audiência, com 10 minutos a cada uma das entidades. Começa a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel. Penso que o Sr. Presidente da Direção vai usar a palavra, Nuno Silva, e depois a Associação Nacional de Ramo Automóvel, para a doutora Tânia Mota. Faz favor, 10 minutos. Isso mesmo. O tempo vou contar ali, porque serve de... Ok. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradecemos desde já, e em nome da APDSA, Associação Portuguesa de Comércio Automóvel, a oportunidade de virmos expor os problemas e soluções para o setor de comércio de automóveis usados. Vimos à presença de Vossas Excelências manifestar as nossas preocupações e propostas de alteração ao Decreto-Lei número 84/2021, de 18 de outubro, que veio regular os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, vulgarmente denominada de Lei das Garantias. A referida lei regulamenta a garantia dada pelo comerciante de bens móveis, nomeadamente de comercialização de veículos automóveis. Nesta senda, informamos que a referida lei procedeu ao alargamento do prazo de garantia do bom funcionamento para os bens móveis usados, ao ter passado de 2 anos ou 12 meses por acordo das partes, para 3 anos, podendo ser reduzido a 18 meses por acordo igualmente entre as partes. Acresce que o prazo de garantia inicialmente fixado pode legalmente ser prolongado 6 meses por cada reparação que o bem usado sofra, até ao limite de 4 reparações, independentemente de serem pequenas ou grandes reparações. Ou seja, beneficiar de garantia adicional de 2 anos, conforme decorre na referida lei e que se considera incompreensível. Por outro lado, a lei estabelece ainda o direito de rejeição conferido ao consumidor no prazo de 30 dias após a entrega do bem, que inclui a substituição do bem ou a resolução contratual. Direito este que veio colocar em causa todo o negócio dos comerciantes de veículos usados e até a segurança jurídica temporal dos negócios efetuados, o que está a originar um estrangulamento financeiro das empresas do setor automóvel e necessariamente o surgir de futuras insolvências. Importa ainda referir que, em caso de falta de conformidade do bem, o consumidor tem direito à reposição da conformidade através da reparação ou substituição do bem, à redução proporcional do preço ou à resolução do contrato, direitos que deveriam estar hierarquizados e à forma mais justa e equilibrada dos direitos e deveres recíprocos entre as partes. A nível europeu, existem países que fixaram o prazo de garantia em 24 meses
e o acordo em 12 meses, tal como a Espanha, França ou a Alemanha, o que originou uma concorrência desleal e discriminação do comerciante português. Em coerência com o exposto, propomos a Vossas Excelências que os artigos infraindicados no citado Decreto-Lei 84/2021, de 18/10, sejam alterados e as alterações que propomos passo seguida a citar. Propomos um aditamento ao artigo 12º para podermos enquadrar os bens móveis usados, no caso os automóveis, e neste sentido estes bens seriam identificados por bens móveis usados sujeitos a registro, conforme indicado no Decreto-Lei de 277/95, de 25 de outubro. Nos termos do artigo, alteraríamos os seguintes pontos. Ponto 3. Nos contratos de compra e venda de bens móveis usados sujeitos a registro e por acordo entre as partes, o prazo de 2 anos previsto no número 1 pode ser reduzido a 12 meses, salvo se o bem for anunciado como um bem recondicionado, sendo obrigatória a menção nessa qualidade na respectiva fatura, caso que é aplicável o prazo previsto nos números anteriores. Temos também o ponto 4, em que o prazo de garantia é de 12 meses, sempre que o bem móvel tenha idade superior a 10 anos ou mais de 200 mil km. Exceto para viaturas em que o valor venal seja igual ou inferior ao valor comercial seja igual ou inferior ao valor venal, em que neste caso o prazo de garantia será apenas 3 meses ou 5 mil km, como o que ocorreu primeiro. No artigo 13º, sugerimos a seguinte alteração no ponto 1. O artigo 13º é o ónus de prova. O ponto 1 é a falta de conformidade que se manifesta no prazo de garantia, presume-se existente à data de entrega do bem, exceto quando tal for incompatível com a natureza dos bens ou com as características da falta de conformidade, ou ainda tenha sido atestada a conformidade do bem na altura da venda através de um programa de certificação, o qual a Associação já tem em funcionamento. Depois temos o artigo 18º, em que a reparação ou substituição do bem. No ponto 4, em caso de reparação de bens novos, o bem reparado beneficia de um prazo de garantia adicional de 6 meses por cada reparação até o limite de 4 reparações, devendo o profissional, a quando da entrega do bem reparado, transmitir ao consumidor essa informação. Esperando Vossas Excelências o devido acolhimento às propostas apresentadas, por forma a dinamizar o mercado automóvel, ficamos já disponíveis para responder às vossas perguntas que entendam necessárias acerca do tema em questão. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela comunicação que nos trouxe e também pela eficiente gestão do tempo. E dou agora a palavra à Associação Nacional do Ramo Automóvel, doutora Tânia Lima de Matos. Faz favor. Mota, perdão. Até 10 minutos também, conforme anunciei. Tenho que desligar este? Já está desligado? Já está. Muito bem. Muito obrigada. Senhor Deputado, cumprimentá-lo, deixar os cumprimentos a todos os presentes e a todos os senhores deputados, em especial da parte da direção da ARAN, do Sr. Presidente da direção, Dr. Rodrigo Ferreira da Silva, que está impossibilitado de aqui estar presente hoje. Lamenta não poder estar, mas está no estrangeiro também em representação da Associação e bem assim também a Secretária-Geral da Associação, motivo pelo qual também cá estou eu hoje. Cumpre-me, no fundo, eu trago aqui até umas pastas que poderei distribuir pelos presentes, que no fundo têm uma análise àquilo que é o projeto de lei apresentado pelo PSD, ou seja, quando na Associação tomamos conhecimento da proposta, analisamos a proposta e fizemos alguns comentários que poderemos distribuir e bem assim temos também um documento como contributo que denominamos do Registro Profissional de Revendedor de Automóveis, que consideramos que possa aqui também, nesta matéria em particular, ser útil. Então, olhando aqui para a proposta, ou seja, aquilo que nós pensamos no fundo fazer é olhar para o projeto que foi apresentado pelo PSD e fazer alguns comentários, trazer aqui alguns contributos, temos aqui algumas preocupações e algumas questões e depois eventualmente falar aqui também um bocadinho numa questão mais macro, tal como fizeram aqui os colegas da PDCA. Bom, comentando um bocadinho a proposta, não sendo muitas as alterações, certo é que, olhando para as alterações, desde logo temos aquelas que são as fundamentais, temos o artigo 13º, o número 2, que vem editado e que se fala aqui na falta de conformidade que se manifesta no prazo de garantia prevista para os bens móveis usados sujeitos a registro. A nossa questão aqui prende-se, no fundo, com o seguinte, com a técnica legislativa. Nós, no número 1, temos a falta de conformidade que se manifesta no prazo de 2 anos.
Pronto, ou seja, julgamos que aqui nesta concreta questão deve ser identificado o concreto prazo. Sou pena de ficar a seguinte questão, ou pelo menos nós, quando lemos o projeto, ficamos com algumas questões. Isto porquê? Quando falamos naquele prazo, estamos a referir-nos ao prazo do 12º A que se propõe a ditar, ou estamos a referir-nos ao prazo geral do 12º número 1, que no fundo coincide também com o 12º A agora aditado, ou com o 12º número 3, que é a redução para 18 meses do prazo de garantia, e em função disso julgamos que seria bom para quem faz a interpretação e também para quem aplica a lei nos tribunais, que ficasse devidamente esclarecido e constasse expressamente o exato prazo. Isso esclarecido, julgamos, já a concorda, não tem aqui questão quanto a esta matéria. De qualquer forma, e considerando-se relevante a questão da atestação da conformidade do bem por profissionais, nessa medida, a ARA apresenta, então, esta proposta que foi já apresentada, ou seja, isto que a ARA também vem aqui hoje dizer, não é a primeira vez que o diz, já o disse várias vezes até a diferentes grupos parlamentares e até noutras comissões, mas, no fundo, pensar-se num registro profissional do revendedor de veículos automóveis. Isto porquê? Porque nós sabemos que temos as empresas organizadas e depois temos empresas que não são organizadas e temos entidades que não são tão pouco empresas, nem tão pouco empresários em nome individual, mas que estão no mercado designadamente a promover a venda de veículos automóveis e muito também no caso dos importados. E fazem isto todos os dias, vendem automóveis todos os dias, em especial através de plataformas eletrónicas. E fica sempre, nesses casos, o consumidor desprotegido, porque anuncia, o consumidor compra e quando nós temos uma preocupação, e as associações têm essa preocupação de responsabilização também pelos bens que vendem, o certo é que temos também muitos outros operadores, enfim, que concorrem deslealmente, que fogem ao filtro daquilo que é a tributação de impostos e que estão todos os dias a vender estes automóveis e que vendem até muitas vezes muito mais do que operadores que estão organizados. E nessa medida, se houvesse um registro profissional, isto também ajudaria a controlar este problema. Isto porquê? Porque se só admitíssemos que nas plataformas de venda eletrónica apenas pudessem intervir empresas ou empresários em nome individual, entidades organizadas e registadas, com um registro que poderá ser promovido junto do Instituto dos Registros e do Notariado, então aí eliminaríamos pelo menos uma parte do problema. Sabemos que também há particulares que vendem entre si os automóveis e essa questão terão de continuar a poder vender. E nessa medida apresentamos até uma proposta, no fundo, com um número, nós dizemos, bom, talvez um particular possa vender por ano 2 veículos, poderá ser mais, mas seria aqui uma presunção como que ilidível, no sentido de demonstrar que se tivesse mais o poderia vender. Ou seja, só poder fazer esta atestação de conformidade, para efeito da aplicação desta lei, também o profissional que tivesse este registro público e assim contribuir também para uma maior segurança jurídica, para uma maior proteção dos direitos dos consumidores. Em relação ao artigo 12º-A, que vem agora, que se propõe agora a ditar. Bom, aquilo que nós, olhando para o diploma de forma sistemática, nós concordamos que haja, de facto, um regime específico para os veículos automóveis, que são bens móveis sujeitos a registro. Não há dúvida de que se trata de uma área de atividade que carece desta especificidade. Mas, nós olhando para a proposta, designadamente para o número 1, quando falamos, olhamos para os pressupostos de aplicação, ou seja, um veículo com idade superior a 5 anos e mais de 200 mil quilómetros, e quando falamos num prazo de 3 anos, a ARA não pode concordar com isto. Porque se é assim, então já temos o 12º número 1, que nos diz que é 3 anos, para os bens todos.
Se há um automóvel que tem 5 anos e este nível de quilometragem, então, aquilo que nós estaremos a dizer ao consumidor é, bom, nós queremos que um consumidor que compra um veículo novo e compra um veículo com 5 anos e este número de quilómetros, nós acreditamos que pode ter o mesmo nível de proteção. O consumidor tem a mesma expectativa quando compra um veículo novo e quando compra um veículo com esta idade e com esta quilometragem? Não nos parece que possa ter tão pouco, não é? Porque o automóvel já tem aqui um desgaste associado. Nós entendemos que isto faz sentido, mas para reduzir o prazo, não para ficar a um prazo igual àquele que está previsto no 12º número 1. E depois julgamos que isto pode levantar problemas, que é, com a norma tal como ela está construída, não fica afastado o regime do 12º número 3? Ou seja, através do qual as partes podem reduzir o prazo de garantia por acordo para 18 meses. Levanta-se-nos aqui também esta questão que julgamos que é muitíssimo relevante. Isto sem depois olharmos para as outras propostas macro que entendemos serem relevantes. Julgamos que é necessário olhar para estas concretas questões. A proposta do número 1 não concordamos pelo prazo, ou seja, o prazo a ser deveria ser reduzido. Depois, entretanto, a questão das peças de desgaste, estamos de acordo, embora também face ao automóvel usado e dependendo do tipo de automóvel em questão, aquela exceção das peças de desgaste pode, ainda assim, pecar por defeito. Mas diria agora, e ao jeito macro, e acompanhando também aquilo que já foi aqui dito pela PDCA, dizer o seguinte: o legislador nacional foi muito mais à frente do que aquilo que a diretiva impunha. O regime anterior, na verdade, já estava de acordo com o que prevê a garantia, com o que prevê a diretiva ao nível dos prazos. Nós tínhamos um prazo de 2 anos de garantia, o que impõe a diretiva, embora diga os Estados-membros podem, querendo, ir mais além. Portugal foi mais além. Antes tínhamos 2 anos e tínhamos um período de 2 anos em que o ónus da prova funcionava em favor do consumidor. Agora temos 3 anos e temos um ónus de prova em que 2 anos funciona em favor do consumidor e, a partir daí, o consumidor não só tem que demonstrar que a desconformidade existe, qual é a causa da desconformidade, ou seja, no fundo, nós quisemos ir mais além, mas não tínhamos essa necessidade. E, na verdade, também para os veículos automóveis usados, também fomos mais além do que aquilo que o legislador comunitário impunha, porque, bem sabendo que o legislador ou os Estados-membros ou os legisladores nacionais podem prever prazos distintos, o certo é que o limite mínimo era de 1 ano. E 1 ano para veículos automóveis usados, sabendo-se do tipo de bem, da utilização que é dada a este tipo de bem, que é um bem essencial, que todos usamos no dia-a-dia, na organização familiar, na organização das empresas, julgamos que o prazo de 1 ano é suficiente. Concordamos com a PDCA quando nos vem falar na questão dos salvados e na redução do prazo para os 3 meses. Julgamos é que, sendo intelectualmente honestíssimos, a diretiva não nos permitirá, face ao facto de prever ali o prazo mínimo de 1 ano. Mas isto, todos podemos pensar nisso e julgamos que, se calhar, teremos algumas dificuldades, mas não deixamos de concordar, porque temos muitíssimas situações de acidentes rodoviários em que os veículos ficam como... são catalogados desde logo pelas seguradoras como veículos em estado de perda total, embora isso depois possa ser muitíssimo discutível, porque normalmente é a questão económica que ali está em questão e não a técnica ou, eventualmente, a própria segurança do veículo, mas quando nós temos uma situação em que um veículo é um salvado, temos que ter muitíssima atenção, porque ainda que seja reparado, nós não podemos considerar que o nível de proteção de quem vai comprar ou do consumidor que compra seja o mesmo de um veículo que não passou por essa situação. E temos aqui uma outra questão que julgamos muitíssimo relevante, a questão do adicionamento dos 6 meses. Estamos sinteticamente, para terminar, por favor. Só uma última questão, que é a do prazo da denúncia da desconformidade. Portugal optou por não consagrar prazo de denúncia e o consumidor pode denunciar durante o prazo da garantia.
o legislador comunitário admitia essa possibilidade. O regime anterior tinha essa possibilidade. Isto é uma questão de responsabilização de todos os intervenientes. O consumidor tem direitos, mas também tem que se responsabilizar para comunicar atempadamente e não onerar ou agravar aquele que é o estado do veículo ou de desconformidade que possa ter aparecido. E termino por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sugeria, se acharem bem, vi que tinham apresentações, documentos escritos, se porventura tiverem algum documento que achem por bem fazer-nos chegar por e-mail, ele será distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados e poderá ser útil no processo legislativo que temos em mãos. Se assim entenderem, julgo que têm o nosso e-mail, se não tiverem, nós fornecemos e poderão fazê-lo. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, e, de acordo com aquilo que estipulámos no início, eu daria agora a palavra às senhoras, ou à senhora e aos senhores deputados, com a tolerância que acordámos, atendendo a que são duas entidades a ser ouvidas. Falo sobretudo para o Sr. Deputado Filipe Melo, nós acordámos alargar um bocadinho o tempo, uma vez que se tratam de duas entidades e que a folga nos permite, ainda atempadamente, para nos depois deslocarmos para o plenário. Assim sendo, Sra. Deputada Márcia Passos, Grupo Parlamentar do PSD, com a tolerância acordada. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. E boa tarde também e bem-vindos. Cumprimento-vos ao Sr. Presidente da Direção, Nuno Silva, ao Sr. Tesoureiro Vítor Gouveia, a Doutora Tânia Mota da ARAN. Obrigada pela vossa presença nesta comissão e por darem aqui um contributo que será necessariamente muito útil para o processo legislativo que está em curso. Bom, nós temos aqui uma responsabilidade acrescida, de facto, e terá sido aqui o projeto de lei do PSD que vos terá desassossegado, em vez de sossegar, desassossegou, e dizer-vos o seguinte. A primeira nota e a primeira preocupação do PSD foi olhar para o Decreto-Lei 84 de 2021 e perceber que ele não tinha um regime que se adaptasse a este tipo de bens. Ou seja, ele trata tudo por igual e nós percebemos que a realidade dos bens móveis sujeitos a registro, maioritariamente é dos veículos automóveis que estamos a falar, é um regime, ou merece um regime que seja adaptado a esta realidade e, portanto, não podemos tratar tudo igual, não podemos tratar uma batedeira elétrica, por exemplo, como tratamos um automóvel e, portanto, foi esta a nossa primeira preocupação. Isto em termos de defender o consumidor, que é essa a nossa preocupação final, obviamente sem prejudicar e tentando também dar aqui alguma segurança jurídica a todas as entidades que comercializam este tipo de viaturas e que podem ser pessoas coletivas, podem ser pessoas singulares, enfim, todo esse mercado. E, portanto, essa foi a primeira preocupação, foi criar um regime próprio que respondesse às necessidades do mercado, quer do ponto de vista do vendedor, quer do ponto de vista do consumidor, e que desse aqui mais estabilidade e mais segurança jurídica. Nós percebemos, é certo que há aqui coisas que podem não estar bem e, portanto, os vossos contributos são muito úteis, nesta fase, principalmente, e só vos pedia que nos fizessem chegar também as vossas propostas concretas de alteração a este projeto-lei e acrescentando aquilo que entenderem, porque certamente todos os partidos estarão interessados em ver e em refletir sobre as propostas de alteração, eventualmente outras, ao Decreto-Lei 84 de 2021, e relativamente às questões que foram colocadas. Ora bom, no que respeita ao artigo 13, quanto ao prazo, eu percebo que possa haver aqui... Quer dizer, pode haver aqui alguma dúvida e eu acho que isto é uma questão de logística e a dúvida retira-se imediatamente, se calhar não dizendo qual é o prazo aqui porque me parece redundante, mas, enfim, podemos refletir sobre isso, mas dizer que é relativamente ao que está previsto no 12A e com isso acabávamos com a dúvida. Percebo que ela possa existir porque não sei, então estou a aplicar o quê? O prazo geral ou estou a aplicar o 12A? E, portanto, sim, parece-me que temos que fechar esta dúvida. E que responder. Depois, relativamente ao Programa Nacional de Certificação, nós tivemos essa preocupação e inserimos aqui no número 2. Claro que a regulamentar por portaria do membro do Governo responsável, porque não é aqui na Assembleia da República que nós podemos ir ao detalhe deste registro profissional nacional do revendedor. Achamos que ele é imprescindível, porque entendemos que dele depende a moralização deste mercado.
E, portanto, entendemos mesmo que é imprescindível criar este programa, no sentido de não termos uma concorrência desleal como temos neste momento, que esta é uma das nossas preocupações também, e, portanto, dar aqui segurança, moralizar e eu, consumidor, saber a quem estou a comprar efetivamente e que garantias é que eu tenho dali para a frente. Se quiser arriscar, bom, isso depois a responsabilidade então já é do consumidor. Portanto, acho que temos que dar isto ao mercado e temos que lhe dar esta segurança. Quanto ao prazo, percebi que para a ARAN isto não agrada minimamente, a proposta do PST no artigo 12A e, portanto, os 3 anos, diz-me que é igual ao prazo geral, é verdade, confesso que temos alguma dificuldade em diminuir o prazo que está estipulado e que foi estipulado, é certo que a diretiva nos dá 2 anos e que o legislador aqui foi um pouquinho longe demais e eu pergunto-vos muito concretamente qual era para vós o prazo que seria adequado para percebermos e de alguma forma se isso não é suscetível ou não pode ser suscetível de prejudicar ou não o consumidor. Um bocadinho estou a fazer advogada do diabo agora, deixar um bocadinho aí desse lado, digam-nos então o que é razoável, sabendo as entidades que a nossa preocupação é muito também a defesa do consumidor e não o deixar aqui desprotegido em termos de prazo de garantia. Finalmente, digam-nos o que é feito em termos de direito comparado nos países que podem ser para nós exemplo. O que é que se faz noutros países onde nós nos podemos inspirar no que respeita a esta questão do prazo. Quanto à questão do desgaste rápido, eu penso que ela acaba por ser resolvida num manual que é entregue e isto vai depender muito do revendedor, mas no manual de garantia que é entregue no momento de venda ao consumidor. E para já eram estas as questões. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado José Rui Cruz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados da PDCA e a ARAN, o Sr. Nuno Silva, Vítor Gouveia e a Tânia Mota. Agradeço os contributos que nos trouxeram, o trabalho que têm feito para chegarmos aqui, aquilo que já foram contributos que foram trazendo aos grupos parlamentares, e todo esse trabalho levou ao dia em que estamos hoje, em que há uma iniciativa legislativa do PSD e que o Partido Socialista está naturalmente aqui disponível para ser parte da solução. Nós temos noção, e tivemos uma noção mais apurada dos problemas que existiam quando trouxeram até nós aqueles que estão diariamente a lidar com os problemas, e percebemos que era preciso analisar em profundidade aquilo que quem lida diariamente nos trouxe. Percebemos que há aqui questões que acontecem em várias áreas, mas particularmente na vossa, o facto de o mercado ter mudado muito afetou os consumidores por um lado, mas afetou também muito um setor, que é o setor dos profissionais que trabalham nesta área, que viram a sua vida alterada, e as questões ligadas à concorrência e à regulação do mercado nesta área, é urgente que o Governo olhe para esta área, atendendo aos novos tempos, à nova forma de comercializar veículos automóveis, e portanto percebemos todos de criar novas regras, uma vez que o mercado alterou-se e nós precisamos que sejamos todos claros nesta área para não andarmos aqui sem regras no meio de tudo isto. Todos os contributos que nos trouxeram, nós teremos naturalmente que os analisar, sendo certo que é importante que as regras sejam iguais para todos, e a questão também, mesmo que foram aqui apresentadas, de hoje nós termos muita gente a vender veículos automóveis e a questão do pagamento dos impostos que me falaram nas vezes que estiveram no grupo parlamentar do Partido Socialista, haver aqui uma discriminação de quem declara aquilo que resulta de uma venda de uma empresa ou aquele que não tem nenhuma empresa e vende automóveis, é de facto desleal aquilo que acontece, e nós estamos naturalmente sensíveis para esses problemas no dia-a-dia, bem como quem compra um veículo precisa também de ter garantias de que está a fazer um negócio e que do outro lado está alguém que, se acontecer alguma coisa, precisa de ter a quem responsabilizar. Tudo isto são questões práticas que, naturalmente, quem governa também tem que salvaguardar. E, portanto, da parte do Partido Socialista, nós estamos disponíveis para dar contributos e para que estas vossas pretensões sejam asseguradas, e faremos aqui, dentro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que nos compete. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe de Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento a doutora Tânia Lima de Mota, da ARAN, e os Srs. Nuno Silva e Vítor Gouveia, da PDCA. Bom, isto do mercado automóvel dava-nos aqui pano para mangas e uma tarde inteira de discussão, e discussão profícua e benéfica para todos. Mas há uma coisa que eu gostava também de começar por dizer, e que nós temos reafirmado constantemente. O mercado automóvel é dos setores mais penalizado em Portugal, a começar pelos usados. Se não vejamos, somos o único país onde se paga legalização automóvel por importação no espaço europeu. Somos o único país. Claro que o Governo até se permite pagar as coimas, mas o que ganha com essas importações é muito maior, naturalmente. E começa aqui o principal prejuízo para os comerciantes de automóveis e para o consumidor final. Isso é o primeiro ponto do enquadramento e dava muito para falar. Sobre o assunto que nos traz hoje. Naturalmente que eu percebo que um veículo usado não pode ter o mesmo prazo de garantia que o novo. Naturalmente. O usado já tem algum desgaste. Agora, se me disserem que estamos de acordo com um veículo novo, ou até uma viatura de serviço que são vendidos nos concessionários, que são usados como novos, que têm meia dúzia de quilómetros, passa a expressão, que têm que ter 3 anos, mas os usados 2, eu aí estou de acordo. Agora, tomarmos por dado adquirido que todos os veículos têm que ter o mesmo prazo, nós aí não concordamos. Nós somos totalmente contra esta posição. Porque quem está a comprar sabe, naturalmente, que está a comprar algo que já foi usado, que não sabe o uso que aquilo teve, se foi adequado ou não. E, naturalmente, que se nós quisermos impor, que é o que este decreto impõe, que seja dada a mesma garantia a veículos novos como aos usados, o que é que nós vamos ganhar com isto? O preço vai subir, naturalmente, e quem sai penalizado é o consumidor. Como é óbvio, nós interessa-nos defender o consumidor final, mas também as empresas que atuam no setor. Mas é uma questão que vai muito mais para além disso. Repare, há casos que nos fizeram chegar de denúncias sobre stands de veículos automóveis, nomeadamente que fechavam portas, que as garantias não eram cumpridas. Portanto, aí nós vamos precisar de um debate muito mais a fundo do que este que estamos a ter. Se calhar, eventualmente, pensarmos num órgão regulador que permita salvaguardar estes casos, já que todos nós estamos preocupados com o direito dos consumidores, salvaguardar estes casos. Porque imagine, eu tenho um stand de automóveis, vendo 4 automóveis num dia, os 4 têm problemas, eu sei disso, não tenho capacidade para resolver, fecho a porta, abro uma empresa nova no dia seguinte, no mesmo sítio, e é o consumidor final que fica a perder novamente. Portanto, tem que haver regulação. E eu entendo, nós entendemos que essa regulação não é por esta via, não é tomar o todo pela parte e, então, ficarmos acima ainda do que estava estipulado no normativo europeu, de dizer, podemos ir até 2 anos e o Estado português decidir a 3, quando em Espanha vai a 1. Portanto, temos que arranjar o meio termo, um ponto de equilíbrio e, se calhar, e se me permitem, eu sugiro alargarmos este debate, que tinha muito mais para se dizer, para outras instâncias e trabalhar nisto muito mais a fundo para que nem os comerciantes do setor automóvel, nem os consumidores saiam prejudicados, que neste caso é o que me parece que vai acontecer naturalmente. Os proprietários e os comerciantes, naturalmente, que por estas garantias vão ter que subir preços, como é óbvio, as margens vão ficar mais reduzidas, vão ter que pagar os impostos na mesma, obviamente, e os consumidores finais ficam com o mesmo bem que já iam ter, mas por um preço superior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares presentes. Tal como informei no início, cabem agora 10 minutos
a cada uma das associações para responder às questões colocadas e para colocarem outras, se assim entenderem. Podemos manter a ordem, se estiverem de acordo. Portanto, começa a PDCA. 10 minutos. Respondendo aqui diretamente à questão da doutora Márcia Santos no que diz respeito ao prazo da garantia, não é? Passos, peço desculpa, passos. Em relação à garantia, lá está, e de acordo com aquilo que o Dr. Filipe Melo falou também, não é para nós justo e correto que seja uma garantia igual a um bem novo. E nesse sentido, o custo da garantia para um poder de compra do português, que infelizmente é dos mais baixos da Europa, ainda fica mais inacessível. Isto vai provocar também um fosso ainda maior para o mercado paralelo que existe em Portugal, que também não está regulamentado e é um problema que também está no nosso caderno de medidas para ser ultrapassado. Bom, nesse contexto, e de facto o prazo tem que ser adequado, porque o que aconteceu só com o incremento que nós temos de 12 para 18, que passámos a dar, do ponto de vista de passagem do risco para as seguradoras, o custo passou para o dobro. Até porque depois temos a questão dos prolongamentos de 6 meses por cada avaria que acontece também, que é outra questão que também temos que abordar em maior profundidade para que ela seja de facto adequada e justa, e está aqui a nossa proposta também nesse sentido. Portanto, respondendo a isso em concreto, e à luz daquilo que se é prática em Espanha, França e Alemanha, o prazo de 18 meses para nós é aquele que é mais enquadrável e ainda assim já foi interpretado pelo legislador português em relação à normativa europeia por excesso, digamos assim, em mais 6 meses, e para nós não é nada de contra, contudo, era importante definirmos aqui a questão da denúncia do defeito. Porque a denúncia do defeito, ao ser ela perpetuada durante estes 18 meses, ou seja, o cliente leva um carro que no primeiro mês acendeu uma luz de motor, ele pode denunciar esse defeito só passado 11 meses, passado 16 meses. Quer dizer, já podemos ir tarde em tudo o que é aspecto. Quando se ficar regulamentado a denúncia do defeito num prazo, digamos, de 60 dias, 90 que seja, que até já é bastante para um automóvel, quando as situações às vezes podem ser logo resolvidas, ela estabelece regras, quer para o consumidor, quer para o profissional que vende, para resolver uma situação. E isto também educa, também é uma questão que se quer que seja tida como responsável por ambas as partes. E assim podemos atuar atempadamente e resolver o problema em si de uma anomalia, e o cliente também ficar com ela resolvida e perpetuar o carro. Porque muitas vezes o cliente, ao comprar o carro, ele não vai ficar com ele 1 ano e meio, durante o período da garantia vai ficar muito mais tempo. E se há um problema que não foi resolvido atempadamente, ele é resolvido, mas não foi resolvido atempadamente, e depois, passado 2, 3, 4 anos, ele vem-se a refletir ainda mais, e de forma pior. Portanto, o que nós queremos, como profissionais responsáveis que somos do setor e que representantes de uma associação que representa o setor dos usados, queremos responsabilização. Queremos, de facto, regras definidas para estes aspectos que são tão críticos. E apenas esse equilíbrio. E esta diretiva e este decreto-lei das garantias, de facto, está a carecer de muito trabalho para que ele seja, de facto, equilibrado, justo e não penalize o cliente final, que neste momento está a pagar muito mais, para não ter o mesmo, para ter menos até. Passa a palavra. Faz favor. Sr. Presidente. Em continuação do que o Dr. Filipe Melo estava a dizer, a carteira profissional para nós é fundamental para regular o setor, porque é a única forma de responsabilizar todas as empresas que trabalham no setor e, ao mesmo tempo, evitar o tal mercado paralelo da importação da pessoa que não compra a viatura para utilização própria, mas que a vende na altura que sai logo a matrícula. E isto, parecendo que não, os impostos que se estão a passar à máquina fiscal, nós pagamos IVA sobre o ISV, como todos sabem, da mesma forma que referiu o Dr. Filipe Melo, mas uma viatura que é importada desta forma, para um pseudo particular, que acaba por ser um comerciante de rua, não paga nada desses impostos, não paga IVA, não paga nada. E acaba por existir um desequilíbrio gigante na balança comercial e na concorrência, porque o próprio carro, só com o evitar este pagamento de IVA, termina com um valor mais baixo, que acaba por estar a prejudicar o próprio consumidor. Porque nós estamos aqui a discutir uma lei de garantias para dar
Nós não queremos, somos todos consumidores, não queremos perder nenhum dos nossos direitos, temos de ter os nossos direitos e os nossos deveres, mas o que se passa é que se eu comprar um carro na rua, penso que estou a fazer um excelente negócio porque estou a poupar no valor da viatura, mas tenho zero garantia. A lei não prevê nada disso, porque é uma venda entre particulares. E quando começamos a aumentar prazos de garantias, voltamos a alimentar esse mercado paralelo ainda mais. Porquê? Porque a maior parte das pequenas empresas que não tendo carteira profissional ou não tendo qualquer responsabilização, passam rapidamente para um mercado paralelo e são os conhecidos consultores automóveis que vendem carros ao desbarato, vendem mais do que nós comerciantes. E nós temos máquinas bem oleadas que vendem nos tais portais, gastamos muito dinheiro com esses portais para chegar mais longe, que a concorrência no mercado automóvel é feroz, como sabem, existem muitas marcas, muitos modelos, e acabamos todos por sair prejudicados, inclusive os próprios consumidores. E é nesta parte que é preciso haver uma sensibilidade, porque aumentar prazos de garantias, muitas vezes estamos a fazer o contraprecedente, não estamos a dar mais direitos aos nossos consumidores, não estamos a proteger-nos a todos nós. E é muito importante, e por isso que eu estou a insistir um pouco neste tipo de situação, porque França, Espanha, eles tinham 6 meses de garantias para viaturas usadas. Se chegar ao pé de um alemão, de um francês, e são rigorosos nas regras que cumprem, e quando dizemos que estamos a comprar um carro usado, eles olham e dizem, mas aquilo é mesmo um carro usado. Eles veem um carro usado como um carro usado. Nós, infelizmente, portugueses, vemos o carro como uma compra, a segunda compra mais importante das nossas famílias, para uma utilização e que muitas vezes temos 10, 12, 15, 20 anos. A idade média dos nossos carros, neste momento, vai em 13 anos. 13 anos não quer dizer que os carros estejam todos maus, mas que o nosso nível de segurança está muito baixo, está. Porque as novas tecnologias vão evoluindo e estamos a andar todos com carros de 13 anos. Motivos? Falta de poder de compra, o IUC é mais barato, porque é um custo também para as famílias, porque temos um carro que paga pelo imposto novo 800 euros e se calhar paga 100 euros pelo imposto antigo. Só esta disparidade acaba por abrir todas estas hipóteses. Agora, digam-me uma coisa, eu recebo uma retoma que vale 5.000 euros, imaginem. Como é que eu vou vender com 18 meses de garantia e que o cliente pode devolver o carro daqui a 1 ano e meio ou 2 anos porque está com uma desconformidade? É claro que esse carro vai parar ao mercado paralelo. É simples. E é algo que tem que ser visto com todo o cuidado, nunca tirando nenhum direito a um consumidor, mas é um assunto mesmo muito urgente, que é por isso que nós estamos a insistir e estamos nesta comissão. Obrigado. Muito obrigado. Arane, doutora Tânia Lima da Mota, faz favor. Ora bem, eu começaria por dizer o seguinte, e antes de responder à senhora doutora Márcia Passos, diria o seguinte: os profissionais do setor são devidamente organizados, são profissionais que querem um regime de garantias, não haja dúvida, até porque os seus clientes, quando chegam ao seu estabelecimento comercial, se o veículo for usado, ou nos novos não se levanta tanto, porque toda a gente sabe que compra um bem corpóreo novo, no caso um veículo, e tem garantia, mas no caso dos usados é das primeiras perguntas que acontecem e que os consumidores fazem, é qual é a garantia que eu vou ter se comprar este automóvel. E os comerciantes querem um regime de garantias, pretendem responsabilizar-se com eles e pretendem também a responsabilização dos próprios clientes. Por isso é que há pouco, quando falávamos da questão da denúncia, ela nos parece muito importante. Como bem assim, se olharmos para o artigo 13º da diretiva, há aqui uma questão, o número 7, muitíssimo importante e que, quanto a nós, no diploma, escapou. É certo que ela poderá ser resolvida mediante as regras gerais, mas o que é certo é que a regulação da questão de saber se e em que medida o facto do consumidor contribuir para a falta de conformidade afeta o direito, o seu direito e os meios de ressarcimento, isto é muito importante. Era muito importante que resultasse claro na lei, para o próprio consumidor estar informado dos termos em que o seu comportamento, consoante aquele que for o seu comportamento, o que é que pode esperar. E por isso é que o prazo de denúncia é tão importante. Porque nós sabemos que
em todos os bens, mas no automóvel a delonga ou o atraso na denúncia do defeito pode trazer consequências muitíssimo graves. E depois vamos para os litígios e para as questões de prova e ficam prejudicados normalmente quer os comerciantes, quer os próprios consumidores. E, portanto, apelávamos também a que se fizesse esta ponderação. No fundo, julgo e registramos com muito agrado que todos estamos preocupados com este assunto. No fundo, este assunto merece esta ponderação, tem que ser revisitado e, no caso destes profissionais, é emergente que sejam feitas aqui algumas alterações, designadamente regulando e trazendo esta regulação do registro da carteira profissional, consoante lhe queiramos chamar. Nós temos uma proposta, mas a denominação não é mais importante. O importante é a regulação para que haja também esta moralização e a responsabilização dos próprios profissionais e para que também os consumidores possam saber com o que contam. Respondendo à senhora doutora Márcia Passos, quanto ao prazo que entenderíamos por adequado. Ora bem, no mínimo, teríamos que olhar ou ponderar naquilo que prevê o 12º número 3, que é a possibilidade de redução do prazo para os 18 meses. No fundo, tratando-se de um bem usado, parece-nos que, e designadamente com 5 anos, 200 mil quilómetros, são... Para quem percebe alguma coisa de mecânica de automóveis, que não é o meu caso, digamos, sabemos que quando o carro circula mais do que 100 mil km, os senhores estão aqui, não me deixarão por certo dizer algo mais nada, e se disser, corrijam por favor, quando o carro já andou mais do que 100 mil km, é mais do que certo que vai apresentar um conjunto de problemas associados. E, portanto... nós temos que fazer esta ponderação de... só que o carro pode ter, às vezes, 2 anos, mas ter muitos mais quilómetros. Ou ter poucos quilómetros e ter muito mais tempo de utilização. E a utilização que lhe é dada, são dificuldades com que todos nos vamos confrontar. Mas julgamos que vale a pena debater sobre este assunto e sem prejuízo de trazermos mais contributos e enviarmos à Comissão, a ARA também o fará, mas há aqui várias questões que consideramos muito importantes. Diria... Quanto à questão do adicionamento da garantia quando há uma reparação, 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, isto sem prejuízo da lei prevê também que, em caso de reincidência daquela desconformidade, o consumidor ter até direito à redução proporcional do preço ou até à resolução do contrato, ou seja, afetar o negócio em si. Mas diríamos o seguinte, é que também é esta uma discussão, embora julgo que ela está mais do que esclarecida, porque lendo-se os especialistas, todos acabam por concordar nisto, é que este adicionamento é da garantia do veículo automóvel ou daquele concreto componente ou peça que foi intervencionado. Os especialistas dizem que é do bem, que é do automóvel. Mas faz isto sentido? Perguntamos. Se, no fundo... é uma determinada peça que tem que ser intervencionada, faz sentido depois, porque essa peça que é intervencionada já vai ter uma nova garantia decorrente da própria intervenção. Faz sentido que depois o próprio bem tenha este adicionamento? Questionamos. Parece-nos que não, que deveria ser da própria peça e isso protege, desde logo, o consumidor. E depois julgamos que há uma norma também que merece alguma reflexão, que é do artigo 49 do uso misto dos bens, que julgamos que, mais uma vez, a diretiva dava-nos esta possibilidade e Portugal, sim senhor, assim entendeu. Quando o uso que prevalece acaba por ser a utilização pessoal, independentemente do facto de o bem de não estar ali propriamente uma relação de consumo, ou seja, de estarem até 2 profissionais, mas o uso que prevalece é o uso pessoal. No caso dos veículos automóveis, isto levanta-se muito, porque todos sabemos que, designadamente, ou os administradores das empresas ou os gerentes compram um veículo que utilizam pessoalmente, não propriamente para a utilização no âmbito da atividade profissional. E depois vamos ter aqui dificuldades do ponto de vista da segurança jurídica e vamos andar a discutir quantos quilómetros é que andou,
quanto é que não andou. Julgamos que aqui também, nesta concreta questão, quanto ao caso dos veículos automóveis, era importante fazer aqui uma ponderação. Porque depois vai ser muito difícil, a menos que seja o critério, porque pensando em critérios, quais são os critérios que possam ou não afastar isto, o critério principal há de ser o número de quilómetros percorrido, mas será suficiente? É também uma reflexão que gostaríamos aqui de deixar. Não sei se tenho ainda muito mais tempo, mas também julgo que as minhas... Tem pelo menos mais 3 minutos. Que estas questões eram... Deixem-me só olhar aqui. Tirei aqui uma nota de um considerando, peço desculpa, não sei porquê, mas já agora... 54 e 56. Uma outra questão que julgamos que era importante até para a informação do próprio consumidor e para que não houvesse dúvidas e para proteger todos os intervenientes, tem a ver até com o considerante 56 da diretiva. Isto acontece muito no setor, que é quem vende automóveis, depois no momento em que há uma desconformidade e designadamente quando ocorre ali já um determinado litígio, acontece muito de o consumidor, quando comunica ou quando vai comunicar ao profissional aquela desconformidade, já foi a outro local, ver o que é que acontecia, reparar, já se adiantou. E depois vem reclamar ao profissional o pagamento da fatura ou a reposição da conformidade. Isto levanta questões, inúmeras questões, e normalmente este tipo de situação, se os valores forem elevados, normalmente ou vão para o litígio judicial ou arbitral. E julgamos que a lei poderia ser aqui pedagógica no sentido de o consumidor estar informado que quando denuncia, não é? Já a questão do prazo da denúncia, ou quando faz a comunicação tem que ser sempre ao profissional que vendeu, e o profissional que vendeu tem o direito sempre, a menos que se recuse a fazê-lo, e isso depois temos outras situações, mas tem sempre o direito de fazer a análise do próprio veículo e perceber o que está bem ou o que está mal, no sentido de repor. Não fazer o caminho inverso, não é? Ir ao vizinho do lado, ao concessionário, porque acontece muito, comprou num profissional independente, mas depois vai ao concessionário da marca ver o que tem e manda a fatura. E julgamos que o considerante 56, no fundo, dá-nos aqui, no fundo, uma ajuda quanto a esta matéria, ou seja, criar uma regra no sentido de que o consumidor fique esclarecido que estas regras, que é este o caminho que deve seguir, sob pena até de perder direitos, não é? No fundo. E terminava por aqui, sem prejuízo de podermos apresentar todos os esclarecimentos que considerarem necessários, naturalmente. Muito obrigado. Não sei se a PDCA quer acrescentar alguma coisa, não usaram o tempo todo. Se quiserem acrescentar alguma coisa, ainda estamos dentro do nosso tempo. Sim, telegraficamente, até porque de facto não esgotaram o tempo. Para terminarmos. Eu venho só reforçar as palavras da doutora pelo seguinte: nós concordamos plenamente também com a ARAN relativamente ao prolongamento dos 6 meses do bem no seu todo. Porque a viatura tem diversos equipamentos de diversas marcas e quando algum desses equipamentos deixa de funcionar, ele é reparado ou é substituído por uma peça nova. Essa reparação ou essa peça, que a maior parte das vezes são peças eletrónicas que acabam sempre por ser substituídas, não tem reparação possível, as próprias peças já trazem uma garantia de 1 ano ou 2 anos. Estar a manter, e daí o nosso pedido para que seja só a nível de viaturas novas ou bens novos. Porquê? Se a própria normativa que vem europeia indica que a ideia é mantermos, por uma questão até de proteção do ambiente, mantermos a maior qualidade para que os bens sejam mais duradouros, então, se mantiver esta regra nos bens novos, vai aumentar que a qualidade que sai de fábrica tenha que ser maior. Mas, nos usados, ao alterar qualquer situação, essa própria peça passa a ter 1 ano ou 2 anos de garantia. Não tem qualquer cabimento darmos ao todo o bem mais 6 meses de garantia. Este é mesmo algo que tem que ser muito visto e revisto e se calhar até eliminado. Vou passar então. Ainda no seguimento disso, da conformidade do bem,
A PDCA lançou, isto já está operacional e pode ser visto até publicamente no Marketplace de Pisca Pisca, o usado certificado, que é um produto que nós temos, são os nossos carros, que são certificados por uma entidade externa que verifica todo o estado do carro, quer do ponto de vista mecânico, quer eletrónico, quer do ponto de vista de idoneidade de quilómetros e até de perda total. Isto faz com que estes relatórios de certificação deem ao cliente final, ao consumidor, uma garantia de que, de facto, no ato da compra, aquele carro estava todo ele em conformidade e foi verificado por uma entidade externa. Externa, entenda-se, à nossa empresa. É uma certificação, é mais uma ferramenta para ajudar o consumidor final a saber ao que é que vai e de que forma vai, e até mesmo do ponto de vista de litigância futura, se houver alguma desconformidade, verificarmos o que é que se passou, porque já temos um relatório de uma entidade independente às nossas organizações e que recorre de toda a tecnologia e de ferramentas para certificar que aquele carro, de facto, está todo ele em conformidade. Isto tudo é importante, tal como a questão de tornar pública a lista de salvados dos próprios carros, para que não se prolifere por aí fora, pelo mercado fora, a revenda de carros que foram proveniência de salvados, em que acabamos só por ter esse conhecimento quando o cliente quer fazer o seguro do automóvel e acaba por ser negado porque constava já naquela seguradora que tinha sido uma perda total. Portanto, há de facto aqui muito trabalho a ter em linha de conta, que gostaríamos de contar com a vossa, e já estamos a contar, e agradecemos por isso, com a vossa colaboração nesse sentido, porque há muito a ganhar, o cliente final vai ganhar, receita do ponto de vista fiscal também, e com certeza que há, com a quantidade de medidas que temos aqui para propor, se elas forem aplicadas e articuladas da melhor forma, vai haver um acelerar até mesmo do próprio mercado e todos vamos ficar a ganhar. É urgente que isso aconteça, para bem de todos, e com isto só tenho a agradecer em meu nome, em nome da Associação, em todos os nossos associados e também da nossa associação que nos acompanhou, da Aranda, aqui, da doutora que nos acompanhou. Obrigado pela vossa presença e pelo vosso tempo. Bem-ajam. Muito obrigado. Terminamos assim a nossa audiência. Queria naturalmente agradecer aos três os contributos que nos trouxeram. Sr. Deputado, faz favor. Posso dar uma pequena... Ainda estamos com tempo, podemos furar um bocadinho o regimento, bem do esclarecimento. É só uma pequena nota, porque... Eu não perguntei aos Srs. Deputados que queriam usar a palavra. Eu não gastei o meu tempo todo, guardei de propósito aqui um minuto para o fim. Só para dizer um comentário, nós ouvimos aqui aquilo que são os problemas que afetam o setor de forma atenta. E estamos aqui disponíveis para contribuir, para que sejam ultrapassados, se não todos, a grande parte desses problemas. Mas não ouvi aqui o setor queixar-se daquilo que é o que o Chega aqui trouxe, ou seja, o custo da importação de veículos. Portanto, o Chega enganou-se na audição ao trazer para aqui esse imposto e não é nem sequer nesta sede, isso deverá ser talvez na Comissão de Orçamento e Finanças ou noutra comissão. Portanto, esse não é um problema destas duas associações, não foi trazido aqui por vós, portanto, o Chega enganou-se certamente na reivindicação. Aliás, daquilo que eu percebi que nos trazem aqui, nem sequer é uma reivindicação vossa e não reparei que fosse um problema que o setor tem. Aliás, se houver menos impostos, diminui o vosso negócio, certo? As pessoas irão ao estrangeiro buscar carros e o vosso negócio diminui, portanto, não é uma reivindicação desta nossa audição que estamos aqui a fazer. Era só essa nota que eu queria dar. Muito obrigado. Naturalmente, tenho de perguntar à Sra. Deputada Márcia Passos e ao Sr. Deputado Filipe Melo se querem usar a palavra, com a mesma legitimidade. O Sr. Deputado Filipe Melo está-me a fazer sinal que sim, naturalmente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo que o Sr. Deputado José Rui Cruz, como não teve capacidade de debate com os representantes aqui do setor, vinha manifestamente mal preparado, tinha que arranjar alguma coisa para sobressair e então pegou no que o Chega trouxe como nota enquadratória do que falou a seguir e o senhor estava completamente distraído ou desatento, mas o Sr. Presidente da PDCA fez inclusivamente referência ao que eu tinha falado. Portanto, isto é algo que preocupa e muito o setor. Naturalmente que o Sr. Deputado não ouviu o que disse o Sr. Presidente da PDCA, certamente. Estava desatento, ou não queria chegar tanto, mas chegar estaria até a passar pelas brasas. Portanto, Sr. Presidente, convém fazer a ressalva
a ressalva... Sr. Deputado Filipe Melo, tem naturalmente toda a legitimidade para usar a palavra, mas sem ofensas pessoais ao Sr. Deputado José Rui Cruz ou a qualquer outro, naturalmente. Não foi nenhuma ofensa, Sr. Presidente. Vamos à questão em concreto. Sr. Presidente, se puder concluir Sim, é rapidamente. É a questão em concreto. Se preferirem assim, estava desatento e não ouviu o que disse o Sr. Presidente da APDCA, que disse naturalmente que, inclusivamente, este assunto que eu trouxe, volto a dizer, como nota introdutória, permite acabar ou minimizar os riscos de evasão fiscal no setor automóvel. O Sr. Presidente da APDCA acabou de dizer isso. Portanto, o Sr. Deputado José Rui Cruz não estava atento ou não percebeu o que foi dito. Naturalmente que o que traz hoje os senhores digníssimos representantes das duas associações é outro tema que os preocupa. Outro tema, não é só o tema que os preocupa, porque há vários assuntos que preocupam estas duas associações naturalmente. Portanto, representam uma quantidade enormíssima de empresas ligadas ao setor de venda de veículos automóveis e, como tal, são muitas as preocupações que têm e que têm que dar aos seus associados respostas para tal. Portanto, e esta, sim, que nos traz hoje, é uma delas e, naturalmente, que percebemos e estamos solidários com esta preocupação. Mas não só. Portanto, a nota introdutória, volto a dizer, que eu trouxe na minha intervenção, faz todo o sentido de ser colocada em cima da mesa e foi um preâmbulo para tudo o resto. E acho que se deve, e volto a dizer, acho que se deve pegar neste assunto de uma forma séria, com um debate construtivo, troca de ideias construtivas e não como fez o Sr. Deputado José Rui Cruz agora com esta insinuação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não, Sr. Deputado. É para a defesa da honra, é para a defesa da honra, Sr. Presidente. Se é para a defesa da honra, tenho que dar a palavra, mas é assim, eu vou já dizer o seguinte. Eu abri aqui um precedente que não voltarei a abrir. Nós temos um regimento, depois de ouvidos os grupos parlamentares, as entidades fecham, e eu hoje dei a palavra excepcionalmente para, enfim, para alguns contributos que possam ser importantes, furando o regimento, na expectativa de que podíamos contribuir para o esclarecimento e para o debate. Já não estamos a contribuir para o esclarecimento e para o debate, pelo que foi uma exceção que eu abri e que voltarei a encerrar em definitivo. Portanto, ficam as senhoras e senhores deputados cientes disso. Depois vou dar ainda a palavra, naturalmente, porque é legítimo, se as associações aqui presentes quiserem ainda acrescentar alguma coisa sobre esta segunda parte da nossa audiência, eu darei uns minutos para esse efeito, porque também é legítimo, uma vez que cabe-vos encerrar esta audiência. Sr. Deputado José Rui Cruz, para efeito da honra, enfim, tenho que lhe dar a palavra, faz favor. Sr. Presidente, é só para dar uma nota de que a linguagem parlamentar tem limites e o Sr. Deputado do Chega passou os limites hoje na utilização da linguagem que usou. As palavras ficam com quem as utiliza, o Partido Socialista não se revê neste tipo de linguagem que não se usa nesta casa. E o Partido Socialista pede desculpa aos convidados por aquilo que ouviram aqui, que não faz parte da nossa linguagem. Não foi dita por nós, mas fica a nota. E lembro que a primeira frase que o Sr. Deputado Chega disse, Filipe Melo, nós não utilizaremos a mesma linguagem, foi o único país da Europa onde se paga o imposto pela importação de veículos é Portugal. Foi esta a primeira frase que ele disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto às associações se querem, telegraficamente, encerrar ao Sr. Deputado. Não, já não estamos a contribuir para o debate. Sim, senhor, tem razão. Se é para esse efeito, tem que lhe dar. E temos plenário, enfim, ou seja, temos mais 7 minutos. 1 minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu disse há instantes, o Sr. Deputado fez questão novamente de puxar este assunto e pedir a defesa da honra, o que eu aceito e compreendo. No entanto, achei desproporcional, uma vez que eu corrigi o que disse. Não obstante, não ter sido minimamente insultuoso o que eu disse. Na minha terra usa-se muito esta expressão passar pelas brasas. Passar pelas brasas é descansar um bocadinho. Portanto, e se o Sr. Deputado não estava atento ao que foi dito, foi essa a expressão que eu utilizei. Levou a mal, foi
foi retirada. O que importa aqui dizer é que o que o Sr. Deputado José Rui Cruz trouxe nesta segunda ronda, que foi concedida a título excepcional pelo seu Presidente, foi um ataque deliberado ao Chega, que nós não concordamos, não nos revemos e achamos que não é salutar para o debate democrático e perfeitamente produtivo que estava a ter esta sessão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar mesmo, é legítimo dar-vos a palavra telegraficamente. Com o reforço daquilo que disse há pouco, não voltarei a abrir esta exceção, sobretudo porque percebi que ela não contribui para o esclarecimento. Faz favor. Assim, em resposta ao Sr. Deputado do Chega, as nossas associações são proativas, o nosso setor é muito proativo há muitos anos, e se voltarmos à parte das garantias, a garantia de 12 meses já existe há décadas em Portugal, até por o próprio setor adotou isso, uma questão de transparência, de qualidade e com isso dar maior confiança aos consumidores. É claro que a nível de importação, e como ainda há bocado focámos, existe um mercado paralelo que dá aso a este tipo de situação e daí a carteira profissional. O que nós nos sentimos lesados é porque nós pagamos uma dupla tributação, pagamos IVA sobre o ESV e alguém que importa o carro particular não paga esse IVA. E aí, para nós, existe esse desequilíbrio. Quanto tudo ao resto, não nos queremos sequer pronunciar. Muito bem. Muito obrigado, uma vez mais. Obrigado aos três pelos contributos que nos trouxeram, que em grande parte foram esclarecedores e úteis para o processo legislativo que temos em curso. Senhores e Senhores Deputados, muito obrigado. Temos plenário agora às 15. Bem-vindos sempre.